Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, saudações. Bom dia, bom dia. Segunda-feira, 3 de fevereiro, estamos no segundo mês do ano de 2025. Aqui a começar a primeira edição deste mês do seu jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Vamos aqui analisar alguns temas que marcaram a última semana do mês de janeiro, a semana passada, a semana com muitas questões em destaque, mas aqui o nosso painel tem sempre que selecionar muitos dos temas para partilhar com os ouvintes. Já sabe, essa é a habitual produção da Direção de Informação da LAC, hoje a técnica a ser garantida pelo Emanuel Catelina e também pelo Ricardo Dias. A moderação será com o José Silva e com também a presença dos nossos habituais comentadores residentes, a quem vamos já saudar. Em estúdio, Rui de Castro, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia aos colegas, bom dia aos ouvintes da LAC a esta hora e também a todos quantos nos acompanham nas redes sociais. Bom dia de Baio Vuns, bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Portanto, boa semana também, não? E vamos estender também o nosso bom dia, o nosso sinal até Benguela. Bom dia, Zé Guerreiro. Bom dia aos colegas que estão no estúdio, os técnicos e aos nossos ouvintes das redes sociais e que ouvem em direto também. E nesta véspera de 4 de fevereiro, o dia do início da luta armada, vamos marcar mais uma edição. Também aproveitar para endereçar as nossas saudações aos heróis e a todos que integraram as lutas ou a luta de libertação nacional que conduziu a Angola à independência a 11 de novembro de 1975. O país vai assinalar este ano 50 anos de independência, 50 anos da Dipanda. Um bom fim de semana prolongado a todos, é o que continuamos a desejar e, sobretudo, mesmo neste final de semana prolongado, o ouvinte ainda tem tempo e nós estamos aqui com este compromisso de levar até si este jornal 7 Dias para fazermos a retrospectiva da última semana. E os temas eleitos vamos falar do programa Quenda, o programa de assistência social do governo angolano, que tem sido implementado nos últimos anos e que já atingiu mais de 1 milhão de famílias nos últimos tempos e também teve aqui o destaque na última semana. O programa foi prorrogado até 2029. Vamos também falar de um outro programa, um novo programa que vem substituir um que já existia, ou seja, o governo anunciou a descontinuidade do programa de merenda escolar e lançou um novo programa, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Foi avançado em reunião do Conselho de Ministros na última semana e vamos também olhar aqui para a posição da Angola no ranking de digitalização a nível do continente africano, sobretudo aqui na região da SADC, onde Angola foi classificada como tendo um dos piores serviços públicos, ou seja, do Estado, em termos de digitalização. Ocupa o lugar 38º numa lista de 193 países. São os dados para esta edição e também, no final, os nossos habituais recados. E vamos então começar a olhar para a questão do Quenda, e que na última semana foi dito que o programa que está a ser implementado há 4 anos atingiu já 1.600.000 famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país, de acordo com os dados apresentados pelo diretor do Instituto de Desenvolvimento Local, o FAS, que também coordena e está na implementação deste programa a nível dos vários municípios do país, Belarmino Gelembe, e que diz que um total de 1,2 milhões de famílias no país já beneficiou do programa das transferências monetárias Quenda, iniciativa do governo virada para apoiar vários agregados em situação de pobreza e vulnerabilidade. Zé Guerreiro,
1 milhão de famílias já beneficiadas. O Quenda está a atingir os seus objetivos, pelo menos eu que preconizava ao Quenda a esta altura, atingir mais de 1 milhão de famílias. Na sua apreciação, sente que realmente o Quenda está a trazer outra vida a estas famílias em situação de vulnerabilidade? Bom, eu lembro que o Adebayo, num dos programas em que tratámos este assunto, tinha posto uma questão de facto pertinente, que é nós analisarmos quantas mais famílias são abrangidas, é porque afinal a situação no país está cada vez pior. Ou seja, deveríamos regozijar-nos com, afinal, cada vez menos famílias já precisam do programa Quenda. Esta foi a perspectiva da análise do Adebayo, não é? Que de facto deve deixar refletir. Mas de qualquer forma, eu defendo que 1 é melhor que 0. 1 é melhor que 0. Eu não sou muito adepto de políticas assistencialistas, né? Que podem dar resultados imediatos, mas não resolvem problemas de fundo. Portanto, este programa Quenda, e volto a dizer, nós já analisamos este assunto no painel em relação a um outro tema, este programa não me parece estruturante, né? Nem capaz de permitir resultados de médio e longo prazo, né? É a dar o peixe em vez da cana para pescar, né? Mas como a situação de pobreza está tão aguda e tão preocupante, de facto, não podemos aguardar resultados de políticas públicas, né, que permitam resultados sólidos de longo prazo, deixando, entretanto, as pessoas morrer, não é? Por isso, fico satisfeito com a notícia que, segundo o Banco Mundial, né, o programa Quenda esteja a beneficiar, como disse o José Silva, cerca de 1 milhão e 200 mil famílias. Deixa essa questão que o Adebayo levantou que há uns meses, deveria diminuir ou devia aumentar o número de famílias. O que é que significa aumentar a necessidade de dar mais dinheiro a mais famílias? Mais famílias estão em situação de pobreza, mas, de facto, os valores mensais são, de facto, pequenos, né? Se estivermos a pensar em termos de cidadãos urbanos, né? Mas por beneficiários do meio rural, ajudam a minimizar algumas dificuldades básicas, não, sem dúvida, não é? Só espero que, para o Executivo, este programa não seja um fim em si, não seja, de facto, um fim em si, e esteja a encobrir, e não esteja a encobrir programas de sustentabilidade que não sejam segizados. Ou seja, vamos explicar melhor, esperamos que seja um programa transitório, enquanto se esperam resultados de programas mais estruturantes e mais sustentáveis que estejam segizados ou implementados pelo Executivo. Era o meu primeiro comentário a propósito. Exato, Zé Guerreiro. Obrigado, Rui de Castro. Estamos aqui a olhar para o Quenda, que também foi agora prorrogado até 2029. É um programa que também tem esta particularidade, não só de ser meramente de assistencialismo, mas há aqui também um objetivo, ou seja, um propósito que é, dizia o Rui, não só dar o peixe, mas ensinar a pescar ou dar a cana. E o Quenda também se propõe a isso. Estes valores que são disponibilizados às famílias acabam por permitir isso, que elas sejam empoderadas e a partir destes apoios poderem ter outro tipo de atividade e sair deste assistencialismo? Pois, corrigindo só, é que quem falou de dar a cana e não o peixe foi o Zé Guerreiro. Portanto, não foi o Rui. Não, o Rui vai falar agora. Exatamente. Já tenho amigos a chamarem-me Rui Guerreiro por causa do engano do Pronto, exatamente. Portanto, chamo Rui Guerreiro. Já agora, também não foi o Adebayo que colocou a questão relacionada com o Quenda, mas sim o Gustavo. Foi? Exato. Foi o Gustavo que colocou numa das edições em que abordamos também já esta problemática do Quenda e os seus efeitos. E por acaso lembro-me que na altura eu também tinha colocado uma outra questão que tem a ver com o facto de que por algumas experiências que vivi no Planalto Central,
de alguma postura que depois pode derivar de programas deste género, em que as pessoas se habituam a receber sem trabalhar para. O caso que houve bastante quando tivemos cá o PAM, e o PAM oferecia comida, nomeadamente arroz, mas não só, não é? E então as pessoas habituaram-se a receber e a arranjar pretextos para não irem para a lavra produzir, conforme fizeram durante anos e anos. Portanto, este pode ser um efeito negativo a longo prazo, este continuar do Cuenda, sem que efetivamente se controle aquilo que pelo menos é o que se gostaria que se fizesse, é que fossem valores que as famílias ou os agregados recebem para lhes permitir avançar com pequenos negócios, pequenos que depois vão aumentando gradualmente, até que aquela família, e isto dirigido a famílias que estejam em situação de pobreza extrema, comecem a libertar-se desta pobreza extrema, ficam ainda na pobreza, mas já não naquela magnitude tão preocupante como infelizmente ainda temos em várias áreas do país. Portanto, o que ocorreu durante a semana é que foi feito um balanço por parte do Banco Mundial, que é a instituição que empresta, e é bom que a gente também tenha noção disto, né? Portanto, o Banco Mundial não nos está a dar dinheiro nenhum para o Cuenda. O Banco Mundial está-nos a emprestar valores, portanto, emprestou um primeiro montante, já acordou que vai emprestar-nos mais 400 milhões de dólares para garantir a segunda fase do projeto, que se vai estender então até 2029. Mas, tal como dizia o Guerreiro, esperemos que pare em 2029, mas que pare porque em 2029 gostaríamos também que uma série de questões de âmbito social e económico, já agora, já estivessem melhor resolvidas e de forma mais sustentável, para que uma quantidade razoável, já para não dizer a grande maioria, mas da população já estivesse com níveis de vida melhores. Portanto, aquilo que pelo menos foi transmitido durante este balanço foi que os beneficiários têm efetivamente estado a direcionar os recursos, quer para a melhoria das suas casas, como para a produção de bens essenciais, de certo modo para a educação também das crianças, enfim, estão a usar para esses fins, permitindo que outros valores possam também ser direcionados para a economia familiar, não é? Portanto, eu acho que tendo em conta, conforme disse já o Zé Guerreiro, tendo em conta a realidade do país, este é aquilo que se pode dizer que é um mal necessário, porque efetivamente estamos com várias dificuldades por serem N problemas para resolver quase que tudo ao mesmo tempo, não é? E a população também não pode esperar, como dizia o Enda no programa passado.
E de facto, os problemas existem, as pessoas estão aqui, somos todos nós, precisamos de nos alimentar, de água, de viver, de sobreviver, de ter saúde e, portanto, há que encontrar soluções. Esta do Cuenda parece-me ter sido uma boa solução. E é bom que se diga que não é uma solução que é virgem, porque programas deste género são patrocinados pelo Banco Mundial noutras latitudes, portanto não é só em Angola, portanto há projetos do género em muitos outros países. Exato, Rui, ficou assim a primeira apreciação deste Cuenda, programa de assistência que já beneficiou mais de 1 milhão de famílias em todo o país. Adebayo Vuns, este prorrogar do Cuenda e também os relatos que vamos tendo sobre a situação de muitas famílias no país é um indicador que ainda há um desafio em termos de combate à pobreza. Isso também porque nem há muitas famílias que ainda não foram abrangidas pelo programa. Duas coisas: combate à pobreza e à fome, e efetivamente as metas do programa era atingir 1,6 milhões e está em 1,2, salvo erro. Portanto, pela primeira fase, nota-se que, apesar do sucesso na sua implementação, ainda ficamos com 0,4, cerca de 400 mil beneficiários previstos que não foram contemplados no programa. Entretanto, eu julgo que precisamos perceber a fundo a avaliação que foi feita ao programa, e há lições muito interessantes a reter, não é? A primeira, para mim, tem a ver com a utilização dos recursos. E da leitura ao relatório salta à vista o facto de grande parte dos recursos serem utilizados para fins que têm a ver com a compra de bens alimentares. Sobretudo, por exemplo, no sul, aquela região que ficou afetada pela seca. Mas há, curiosamente, regiões ou agregados onde é utilizado para o investimento na educação dos membros dos seus agregados, dos seus filhos, neste caso, em idade escolar. Desde a compra de batas até a compra de manuais escolares. Podemos voltar a discutir o tema dos manuais escolares que, como sabemos, deveriam ser gratuitos, mas infelizmente em todo o país, e os registros de Cuenda nos provam isso, em todo o país as pessoas compram os manuais, ou seja, os recursos que poderiam ser canalizados, pessoas que já estão no estado de vulnerabilidade e recursos que deveriam ser canalizados para outros fins, acabam por ser utilizados para, digamos, despesas que à partida o Estado salvaguardou, mas que no final do dia acabam por não atingir os beneficiários diretos, que são os populares nos grupos mais vulneráveis. Uma outra lição importante do Cuenda, e que parece-me que vai refletir no Cuenda 2.0, na nova versão do Cuenda até 2029 ou 2030, salvo erro, tem a ver com o facto de se investir muito mais no tema da inclusão produtiva e também de ter uma componente de assistência a grupos vulneráveis da população em articulação com o Ministério da Saúde, porque um elemento forte de todo esse programa é o facto de se constituir o cadastro social único, e portanto temos aqui uma série de bases de dados com informação sobre os grupos mais vulneráveis da nossa população, e estamos a falar de pessoas que, por causa da fome e da pobreza, acabam por obter doenças e outro tipo de situações, sendo a mais relevante referida à tuberculose. E, portanto,
por via do programa, vão ser também canalizados recursos e assistência médica e medicamentosa em articulação com o Ministério da Saúde a novo perfil de beneficiários. E, portanto, aquele perfil inicial em que nos agregados eram fundamentalmente as mulheres que recebiam os recursos, na nova versão do Quenda, segundo tive a ler, parece-me que há uma preocupação grande com os grupos vulneráveis e também com os jovens na abordagem da inclusão produtiva, ou seja, a tal lógica que o Gustavo vinha referindo em tempos de não tornarmos o programa demasiado assistencialista e criando grupos de excessiva dependência, não é? Pelo contrário, a ideia e o objetivo do Quenda é que as pessoas consigam ao longo deste período sair da pobreza e eventualmente o programa beneficiar outras pessoas que eventualmente se encontrem ou que acabam por entrar nesta situação socioeconómica. Chamo também a atenção que a concessão original do Quenda está relacionada à retirada dos subsídios dos combustíveis à população. O que quer dizer que, ou da população, neste caso a economia no geral, o que quer dizer que entende-se que a retirada dos subsídios aos combustíveis pode, no início desse processo, criar uma situação de mais dificuldade para alguns grupos. E, portanto, é preciso que o Estado preste atenção a esses grupos mais vulneráveis e, no fundo, os valores que originalmente são utilizados para os subsídios seriam, então, parte deles utilizados para apoiar de forma mais direta a população com maiores necessidades, o que não acontece com o subsídio aos combustíveis nos moldes em que ele é praticado hoje. Portanto, eu entendo os benefícios do Quenda e acho extremamente interessante que o FAS tenha feito esta avaliação muito profunda, muito rigorosa, dentro de padrões internacionais, com órgãos externos ao processo, e é no fundo uma boa prática e uma boa referência que nós, inclusive aqui no programa, vemos referindo, que é a necessidade dos programas e das políticas públicas serem desenhadas, implementadas, mas depois serem avaliadas. E, portanto, há um relatório de avaliação que está disponível, publicado, e onde se consegue ter uma fotografia muito real sobre aquilo que é efetivamente o Quenda e a forma como ele foi sendo implementado. Uma outra abordagem que vem neste próprio relatório e que a miúdo foi sendo muitas das vezes referida é a forma como essas transferências são feitas para a população. A maior parte dos casos ainda em numerário, o que não corresponde necessariamente com os objetivos principais do programa, que tem a ver com a promoção da literacia financeira da população beneficiária, no sentido das duas, ou abraçarem as carteiras digitais, não é? Ou, no mínimo, serem populações bancarizadas através desse processo. E aqui julgo que por exemplo, um aspecto onde no Quenda 2 deve-se efetivamente também avançar. Exato, Adebayo, se calhar podemos voltar outra vez ao Quenda, se assim for possível, na segunda parte, mas vamos agora partir para o primeiro intervalo deste seu Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, e voltamos daqui a pouco. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC. Ouvintes, saudações, estamos de volta. Este é o seu Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, edição de 3 de fevereiro do ano de 2025. Estamos a analisar aqui questões que marcaram a última semana. O primeiro tema para o programa Quenda, o programa de transferência monetária, ou transferências monetárias, que já atingiu mais de 1 milhão de beneficiários a nível de todo o país.
Não sei se o Adebayo ainda tem alguma coisa a acrescentar. Falava dessa questão da forma do acesso e o desafio da bancarização e da literacia financeira, e realmente no início do processo ou do programa este era um dos desafios, porque dizia-se inclusive que muitas famílias poderiam não se beneficiar dessa assistência monetária por falta de contas bancárias, mas arranjou-se o meio termo e está a ser entregue, ou seja, o dinheiro diretamente às pessoas. Isso pode levar, apesar disso, não há esse risco de alguma perca de controle, mas não se atinge o objetivo que é da literacia, da bancarização, até porque muitas destas famílias vulneráveis também têm dificuldades com documentos. Exato. Mas aqui é preciso congregar e envolver outras instituições no sentido de se encontrarem soluções, não é? Para que haja... Porque eu imagino que seja, do ponto de vista logístico mesmo, é uma operação melindrosa e difícil, essa transportação de valores e portanto, eu creio que a bancarização iria ajudar-nos a resolver esse tema, mesmo naqueles municípios, porque depois temos o tema que tem a ver com o facto do Cuenda estar muito presente, está presente, pelo menos na versão inicial, nas 18 províncias, como tínhamos administrativamente o país dividido até então, não é? Mas não em todos os municípios, mas acho que eram 90 e não nos 164, eram 90, era pelo menos um bocadinho mais do que a metade dos municípios do país. E portanto estamos a falar dos municípios com uma situação social e económica mais difícil. Mas nestes municípios também, muitos deles nem sequer tinham bancos. Exato. Não é? Mas lá está, a banca e o Banco Nacional têm vindo a trabalhar na figura do agente bancário. Portanto, é necessário haver aqui uma espécie de combinação de políticas que permitam avançar no sentido de permitir que essa população efetivamente seja bancarizada, ou pelo menos tenha acesso a soluções novas em termos de carteiras móveis, não é, que possibilite a que as pessoas consigam transacionar, e hoje isso é possível por telemóveis e por outras ferramentas, não é? E muitas das vezes nem é necessário termos os tais smartphones, mesmo como soe dizer-se, com os tais laranjinhas, as pessoas conseguem fazer e ter carteiras móveis para realizar transações. Portanto, julgo que é um aspecto relevante do Cuenda, que na versão 2.0 precisa ser atendida, não é? Exato. Rui, ainda sobre o Cuenda, o Adebayo falava a questão de o programa ser concebido para as 18 províncias, agora são mais 3, mas não abrangendo todos os municípios. Pois, por exemplo, nós já ouvimos aqui comentários a nível de Luanda, que o programa não atinge todos os municípios, não sabemos se chegou a Kisama, pelo menos no então município da Kisama, quando integrava Luanda e também Icolibengo, mas há aqui reclamações de famílias, mesmo na zona urbana de Luanda, que vivem em situação de vulnerabilidade, com muitas dificuldades, e é visível aqui a situação de muitas famílias, e que dizem que também gostariam de ser abrangidas pelo programa. Pois, de facto, conforme nós temos vindo a abordar em programas anteriores, e os indicadores de pobreza, infelizmente, não estão a nosso favor. Portanto, há índices cada vez mais elevados. Os índices são preocupantes mais nas zonas mais recônditas, mas também já há índices de pobreza extrema nas periferias dos grandes centros urbanos, com a cidade de Luanda a caminhar para ser um dos pontos mais preocupantes. E, de facto, se estas pessoas, muitas delas, fizeram este percurso de saírem
do campo para a aldeia e da aldeia para a vila, da vila para a cidade capital de província e para a capital do país, em busca de melhores condições de vida. Ora, chegadas à capital do país, não encontraram estas condições de vida e estão em situação muito preocupante, pedindo ajuda, mas esta ajuda, infelizmente, e como já se viu, não dá para toda a gente. Portanto, este programa que visa atender 1.600.000 agregados, corresponde, grosso modo, a 5, 6 milhões de habitantes. Ora, nós neste momento estaremos, e já agora aqui um parênteses para perguntarmos afinal o que é feito do censo 2024, que nunca mais se ouviu falar. Não sei se haverá um 2025 para corrigir o que não foi bem feito, mas, portanto, de acordo com algumas inferências estatísticas, estaremos aí na casa dos 33, 34 milhões. Ora, destes, mais de metade estão dentro dos índices de pobreza. Ou seja, nós estaremos com cerca de 16 milhões de pessoas que estão dentro dos padrões estabelecidos para as pessoas que estão em pobreza, não aqui na pobreza extrema, mas em pobreza. Ou seja, este programa está ou pretende atender 5, 6 milhões, mas há outros 10 milhões que também estão a precisar. Daí que, efetivamente, também haja que, portanto, se tenha que ter em conta que há um leque de famílias que foi apoiada durante um período e seria talvez mais correto agora, nesta versão 2.0 do Adebayo, não é? Que já fossem outras famílias. Portanto, aquelas estiveram na primeira fase, beneficiaram, esperemos que tenham usado bem e de forma sustentável para terem já alguma base para irem trabalhando e aumentarem as suas economias, mas agora deveria haver aqui uma espécie de uma rotação para termos outras famílias, mas acredito que, ainda assim, maioritariamente as famílias a atender ainda não serão aquelas das periferias das cidades, porque os níveis de pobreza extrema na periferia dos grandes centros populacionais é preocupante, mas não é tão grave como aquela que há noutras regiões mais distantes, onde há dificuldades que talvez nem sequer nos passe pela ideia. Obrigado, Rui. Zé, podemos já avançar para a questão da merenda escolar ou ainda há algum ponto a acrescentar relativamente ao Quenda? Xará, cada tema que a gente escolhe dá para discutir 10 horas, 12 horas. Portanto, a gente estaria aqui todo dia a discutir o Quenda, né? E a pobreza no país, não é? Mas como escolhemos vários temas, é melhor a gente ir avançando, respeitando o tempo de cada tema. Acho que a gente pode passar para a questão da merenda, acho eu, se os colegas assim o entenderem. Não, exatamente, não. Também está ligado a este problema. Exato, eu ia fazer essa ligação, né, da questão No fundo, esta questão da aprovação pelo Executivo de uma refeição quente, né? Acho que é assim que foi titulada aos alunos, né? Do ensino médio, do primeiro ciclo, penso eu. Ensino geral. Também, ensino geral, também se enquadra neste esforço do Executivo
não é, em tentar, com programas específicos, minimizar as carências que a população tem, não é? O que também se saúda, não é? Eu não tive acesso a muita informação muito detalhada sobre as formas de operacionalização desta medida, não é? Que considero é importante definir essas regras, esses procedimentos, para que ela possa ser aplicada extensiva a todo o país, que acho que é esse o objetivo, sobretudo as zonas mais carenciadas. Mas no passado, né, e havendo programas para o ensino, também com esta boa vontade, né, de resolver problemas, de minimizar e tentar ajudar os estudantes, no quadro de uma política da educação mais inclusiva, não é? Eu lembro que houve outros programas que se calhar fosse bom a gente balancear, porque, como dizia há pouco o Adebayo, felizmente o faz, porque é uma instituição do Banco Mundial, são fundos do Banco Mundial, tem um processo de monitorização e balanceamento muito efetivo. Eu tenho experiência disso quando trabalhava na TVC e o FAS tinha publicidade através de uma agência de publicidade. Eles são muito rigorosos nas contas, né? E quando eu apelava que os programas que o governo aprova para noutras áreas também servissem para este, fossem objeto deste balanceamento. Portanto, em 2015 foi lançado o programa da merenda escolar. Soubemos que teve muitos problemas, mas ninguém balanceou, só sabia, não, isso não existe, não, quer dizer que... Em 2017 foi também feita a garantia de transporte escolar, gratuito, e depois os passos. Como é que isso funcionou? Balanceámos isso? Em 2022 também houve uma ideia de distribuição gratuita de tablets para os alunos. Concretizou-se? A gente não sabe. Compararam-se esses tablets? Distribuíram-se esses tablets? Qual foi o grau de execução? Quantos alunos beneficiaram dos tablets? Também em 2024, penso, houve uma promessa que os alunos do quinta e sexta classe teriam nos seus currículos francês e inglês. Será que isto está a ser aplicado? Bom, eu não tenho filhos já nesta idade, não é? Não sei, lá em casa, não tenho hipótese de lá em casa saber. Mas era bom que estas políticas que são implementadas, ou potencialmente implementadas, sejam balanceadas. Agora também, há pouco tempo, um subsídio escolar de 35 mil kwanzas por aluno de ensino médio, né? Foi agora anunciado em 2025. Como é que vai ser executado? Bom, e agora, eu acho que cada pai, cada mãe, cada cidadão, cada encarregado de educação, neste nosso extenso país, devia fazer uma avaliação depois executado, de como é que foi cumprido, né? Porque estas notícias todas merecem títulos nos jornais, abrem telejornais e noticiários nacionais, e depois a gente não sabe o que é que se vai passar na prática, o que é que se passou na prática. Agora temos a distribuição de uma refeição quente. Bom, nós nunca devemos, de facto, perder a esperança, né? E devemos sempre trabalhar para a execução dos programas que são gizados. Quando vamos ter esperança que este programa, aprovado a semana passada, possa ser implementado. Pronto, um pouco mais sem a dizer, senão ter esperança, né, que o programa seja implementado. Vamos à esperança. A esperança também é virada para o campo, para a produção agrícola, e um dos objetivos deste novo programa, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é levar a alimentação às escolas a partir de produtos adquiridos localmente, também para potencializar o setor da agricultura familiar em cada região. Nós vamos só ali com o Ricardo e o Catelina ver se recuperamos as declarações da Ministra da Educação no final da reunião do Conselho de Ministros, onde explicou as razões para a descontinuidade do programa de merenda escolar e também para avançar para este novo programa, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vamos então ver se recuperamos a ministra Luísa Grilo. O Programa Nacional de Alimentação Escolar surge da necessidade de reestruturar o programa de merenda escolar que vínhamos oferecendo até agora. Fundamentalmente porque a merenda escolar não tinha os nutrientes necessários para o desenvolvimento integral das nossas crianças, por um lado. Por outro lado, o programa
programa de merenda escolar não abrangia todas as crianças, nem todos os municípios. Era, portanto, um programa que acabava por discriminar a população escolar. Com o programa de alimentação escolar, vamos passar a dar uma refeição quente, adequada à cultura alimentar de cada uma das nossas comunidades, onde o fundamental é a comunidade e a agricultura familiar. Potenciar a agricultura familiar para que elas possam ser os primeiros fornecedores da alimentação para a escola. A escola adquire no seu meio e confecciona de acordo com as regras nutricionais elaboradas por técnicos qualificados nutricionistas do Ministério da Saúde em função da idade e do desenvolvimento de cada uma das crianças, das suas necessidades nutricionais. Ouvimos então a Ministra da Educação, Luísa Grilo, e aqui as explicações deste programa de alimentação escolar, programa nacional, e também a avançar as razões pelas quais foi então descontinuado o programa de merenda escolar. Aqui, Rui de Castro, esse detalhe de poder dotar os alunos ou beneficiar os alunos com alimentação quente. E uma das questões muito levantadas durante a semana, apesar da Ministra falar de especialistas, nutricionistas que vão olhar para esta questão em função de cada região, é que se as escolas terão condições para proporcionarem esta alimentação quente aos alunos. Bom, eu ia começar um bocadinho mais atrás. É que de facto, há bocado estava-se a falar da esperança e não há dúvida que nós somos do país da Sagrada Esperança, não é? E então temos mesmo de ter esperança até em que declarações deste género sejam realistas, não é? Porque o programa Merenda Escolar não falhou por não ter querido dar refeições quentes ou refeições mais nutritivas ou que pudesse ter alimentado todas as crianças do pré-escolar e do primário. Portanto, falhou ou teve algumas falhas, ou se calhar muitas falhas, porque faltou algum entrosamento entre o Ministério da Educação, as direções provinciais de educação, até as escolas, para se ver e também recorrendo um pouco, como houve até alguns casos, e a senhora Ministra também tocou neste aspecto de apelar às empresas públicas ou público-privadas ou mesmo privadas, para também ajudarem com alguns produtos para a merenda escolar. Mas estas questões não se resolvem apenas por uma nova medida de que agora já não é merenda escolar, mas agora passa a ter um nome mais bonito, que é Programa Nacional de Alimentação Escolar. E, portanto, como agora tem este nome e nós definimos mais alguns modelos, então o outro já era discriminatório e este é que vai funcionar. Ora, quem é que nos garante que efetivamente o programa, este novo programa, que seria de facto bom que funcionasse, todos nós queríamos, mas estarão as escolas preparadas, terão verbas para adquirirem os produtos agrícolas e outros produzidos na comunidade e que depois irão servir de base para a confecção dos alimentos que diariamente serão dados às crianças daquela escola. É que a responsabilidade, e esta é outra questão aqui deste novo programa, se ontem a merenda escolar era da responsabilidade do Ministério da Educação,
Agora, este programa de alimentação escolar é da responsabilidade da administração municipal. Quer dizer que quem vai passar a ter a responsabilidade de garantir o alimento, a tal refeição quente que se anuncia agora, é a administração municipal. Outra questão que se vai colocar: a administração municipal terá verbas para que efetivamente se adquiram estes produtos para dar às crianças. Dizia também a senhora ministra que a partir de agora, neste novo programa, as refeições vão ser elaboradas por técnicos qualificados e nutricionistas do Ministério da Saúde. Ora, onde é que estão os nutricionistas do Ministério da Saúde? Onde é que estão em termos de quantidade, e para não falar já da qualidade, mas em termos de quantidade, estarão mesmo disponíveis para em todos os municípios de Angola, cujo número agora aumentou, haver pelo menos um nutricionista que vai monitorar como é que os alimentos das escolas estão a ser produzidos? Isto é mesmo realista? Bom, parece-me que não é. Parece-me, pelo menos, que não é. Portanto, há aqui coisas que precisamos que se façam ajustes, mas para modelos que efetivamente funcionem. Em tempos, quando abordamos aqui no programa também já a questão do problema do pão. E isto quando se falava do lobby da farinha, e então, nessa altura, falava-se da questão da merenda escolar, da questão do pão para as crianças, mas que, em função das regiões, se poderia confeccionar pão, ou dar-lhe um outro nome qualquer, mas um alimento que derivasse ou da farinha de mandioca, ou da batata doce, ou de um outro produto de produção local, e em alguns casos até em quantidade, que poderia derivar em alimentos que servissem para dar às crianças, e então iam resolver, de certo modo, este propósito de as crianças serem atraídas para a escola, porque na escola teriam algum alimento. Aqui estamos já outra vez a voltar às questões da pobreza e outros, porque de facto muito do absentismo escolar tem a ver com a fome. E a criança que vai à escola com fome não tem grande capacidade para depois assimilar aquilo que o professor está a transmitir. E por outro lado, não presta atenção, adormece e começa a faltar às aulas. Ora, havendo uma comida, e quente de preferência, não? Obviamente, mas eu até já nem ia tanto para este patamar da refeição quente, feita por especialistas e nutricionistas. E de facto primeiro temos que garantir que haja um alimento, qualquer que ele seja, que haja um alimento em todas as escolas e, sobretudo, no ensino pré-escolar e primário. Bom, depois daríamos um segundo passo para a qualidade destes produtos a dar às crianças. Portanto, parece-me que não é só o movimento de estudantes angolanos que também já se manifestou bastante cético com relação a este novo programa, não é? Mas, efetivamente,
há que tomar medidas aqui. Já vimos que é fundamental que as crianças destes níveis de ensino sejam, portanto, agraciadas com uma merenda, mas tem que haver verbas e temos que ser realistas em função daquilo que é o país. Obrigado, Rui de Castro. De Baio Vuns, vamos para uma primeira abordagem, porque ainda temos algum tempo neste bloco e depois vamos fazer uma pausa, irmos para o intervalo de olhar para este Programa Nacional de Alimentação Escolar. Há aqui esta questão da refeição quente, mas também há quem avance que isto pode abrir a possibilidade do retorno de um programa que já havia nos municípios, que era das cozinhas comunitárias, e desta forma essas cozinhas puderem apoiar as escolas. Bom, eu honestamente subscrevo integralmente aquilo que o Rui referiu. E tenho dificuldades em acrescentar muito mais, não é? Porque só podemos mesmo ater-nos a uma certa esperança de que efetivamente este programa tenha sido suficientemente mastigado, em que tenham participado vários players deste ecossistema e que seja então execuível sob vários pontos de vista, não é? Confesso que não tive acesso ao programa para ter um juízo mais de fundo, mas ficamos com as declarações da Sra. Ministra da Educação e de resto é mesmo só ter fé que seja implementado e que ajude a mitigar alguns problemas nutricionais que temos no país e que acabam por afetar efetivamente o desempenho de muitos estudantes, não é? Porque e é curioso aqui, muito relacionado, por exemplo, ao tema do Cuenda, diz-se nos relatórios do Cuenda que ajudou a mitigar o tema da segurança alimentar, mas ficou evidente que a nossa população tem deficiências do ponto de vista nutricionais no consumo de vegetais, no consumo de proteínas e no consumo de frutas. E se estes dados correspondem ao perfil das famílias, não é? E se os nossos estudantes ou alunos fazem parte de muitos desses agregados, então provavelmente muitos desses estudantes têm esse tipo de insuficiências, digamos, nutricionais, não é? E que são elementos importantes que acabam por afetar o desenvolvimento não só fisiológico, mas também intelectual, não é? E a performance depois das crianças. Outro elemento que chama a atenção é o facto de não termos... E nós temos que começar a seguir mesmo as boas práticas, não é? Na mesma semana tivemos o Cuenda a apresentar um relatório, não é? E nós decidimos extinguir o programa da merenda escolar. Temos que trazer evidências de como o programa efetivamente falhou e como o novo programa não vai cair nos mesmos erros que o programa anterior teve, não é? E depois esta abordagem das cozinhas, porque o tema das cozinhas comunitárias, do meu ponto de vista, servem para cautelar principalmente, não é, os grupos de pessoas sem abrigo, não é, ou outros que passem por necessidades e que, portanto, precisam dessas cozinhas comunitárias para atender às suas necessidades no imediato. Coisa diferente é pegar as nossas escolas e transformá-las no sentido de terem refeitórios,
de terem eventualmente até cozinhas, não é? As nossas escolas, muitas delas ainda, nem sequer quadras polidesportivas têm. Bem, ou poderá não ser tem laboratórios. Ou poderá ser uma oportunidade de negócio para, dentro desse programa, para ver, por exemplo, empresas que as escolas contratem para fornecer as refeições. Mas se calhar, aqui estou a especular porque não tenho os elementos, mas se calhar era preferível aprimorar o merenda escolar e ao mesmo tempo olharmos para outros aspectos dentro do nosso sistema de ensino que não estejam a funcionar. As escolas não têm laboratórios. O Zé Guerreiro referiu uma série de programas paralelos ou conexos de que não há luz hoje em dia. Não é? O programa dos computadores nas escolas, o programa do ensino de línguas nas escolas, a melhoria do ensino da matemática no nosso ensino, já para não falar da língua portuguesa, das línguas nacionais. Portanto, nós temos vários aspectos sobre os quais, muitas das vezes, nós quando olhamos para as políticas públicas, temos que perceber o que é prioritário, urgente e necessário. Não é? E canalizarmos o nosso esforço, o nosso tempo para resolvermos pelo menos um dos nossos problemas anualmente. E se nós, ao fim de 4, 5 anos, resolvermos um problema por ano, estamos a dizer 5 problemas que vamos resolver ao longo de uma legislatura. E não dispararmos por todos os lados. Não é? Portanto, mas é aquilo que nós desde logo dissemos. Não é? Vamos ter alguma esperança, não é? Que o projeto tenha sido, primeiro, bem concebido com contributos de várias áreas. O Rui referiu aos nutricionistas do Ministério da Saúde, não é? O MAT com as administrações municipais, inclusive serviços de bombeiros, os transportes, portanto, e a própria educação, cozinheiros, contratar pessoal. Portanto, há aqui uma série de nuances que esperemos que, do ponto de vista da concessão deste projeto ou deste programa, tenham sido acautelados. Vamos então acreditar que a sua implementação vai correr nos termos desejáveis para depois, daqui a algum tempo, fazermos alguma apreciação, não é? Mas o que nós gostaríamos mesmo é que as crianças, sobretudo naquelas zonas com maior vulnerabilidade ou nas regiões com índices de pobreza mais elevados, que as crianças conseguissem receber do Estado esse apoio para efetivamente a sua performance escolar ser também ela melhor. Obrigado, Adebayo. A olhar aqui para este Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi apreciado e teve a recomendação do Conselho de Ministros para a sua aprovação na reunião que decorreu na última terça-feira. Nós partimos agora para o segundo intervalo e voltamos daqui a pouco. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Terceira e última parte do seu Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Vamos ter tempo para olhar o último tema e ainda para os recados desta segunda-feira. E agora o tema é para a digitalização, porque Angola tem o 38º pior serviço digital prestado pelo Estado entre 196 países. De acordo com dados avançados na última semana, já entre os países membros da SADC, aqui da região da África Austral, Angola ocupa o 6º pior lugar, neste caso a posição 11ª, num grupo de 16 estados. De acordo com o documento que foi publicado, o país tem 0,41 pontos numa escala de 0 a 1 e faz parte do grupo de países de médio desempenho. Este é um dado que foi avançado na última semana e partilhado por vários órgãos de imprensa, e que chamou assim a atenção para esta posição de Angola em termos do mercado de digitalização, né? É um documento que foi publicado na última semana, dissemos, e segundo um relatório das Nações Unidas do Índice de Desenvolvimento do Governo Eletrónico de 2024. Eu vou começar outra vez pelo Zé Guerreiro. Zé Guerreiro,
a digitalização é necessária nesta época da inteligência artificial, das tecnologias de informação, e Angola ainda está a uns furos abaixo, de acordo com estes dados apresentados pelas Nações Unidas relativamente ao desempenho de 2024. Sim, é notório, né? É notório o atraso que nós estamos, né? A este nível. Aliás, a discussão anterior sobre o plano de merenda escolar e o plano agora de fornecimento de uma refeição dá-nos a conhecer, dá-nos mais ou menos consciência do nível de abstração a que nós nos encontramos, não é? De facto, eu às vezes não sei, não é? O que é que os cidadãos que nós elegemos e que estão a governar o nosso país, quando se sentam à volta de uma mesa com fato, gravata, 3 peças, laço e gravata, pensam do país, conhecem, têm consciência do país. E eu não falo só sobre o Ministério da Educação. Os colegas que estão à volta e que aprovaram o plano, quer dizer, acho que quer o Rui de Castro, quer o Adebayo, foram muito objetivos. Eu não quis ser muito... Estou numa de mais de ponderação, não quis ser muito violento, mas se nós não conseguimos entregar, que era só meter num saco de plástico, uma sandes, um sumo, uma banana, não conseguimos. Sem balancear, porque é que isso falhou? Agora vamos fazer comida aqui. As pessoas andam mesmo pela estrada. Eu vim para Benguela pela estrada. Vê-se muitas escolas. As escolas, conforme o Coisa disse, são só meia dúzia de paredes, não é? Meia dúzia de paredes, onde os alunos lá vão. Eu costumo dizer até, a única coisa que nós temos bem são as fardas e as batas brancas. É bonito ver ao longo de todo o país, das estradas, nas aldeias mais recônditas, ver todos os meninos, jovenzinhos com bata branca. Dali para a frente, não, quase mais nada. Há professores a pedir boleia à saída das cidades para irem para os municípios e para as comunas, não é? Há alunos a percorrerem centenas de metros para irem para as suas escolas, não há transporte escolar, não há nada. As pessoas aprovam um programa de comida quente nos municípios e nas escolas. Bom, mas esse não é o tema. O tema é a digitalização, que digamos como repórter, por isso que eu fui um bocado atrás, aquilo que disse o Adebayo, que compramos bem, pelo menos, um programa por ano. Que compramos bem, pelo menos, uma tarefa por ano. Numa legislatura teríamos 5 problemas resolvidos. Assim estamos a disparar para todo o lado e, de facto, o índice de desenvolvimento do governo eletrónico, a sigla é GDI, Angola ocupa o 156º lugar, entre 193 países da ONU, e o 6º pior lugar na posição 11, num grupo de 16 estados, da SADC. Ou seja, estamos pelas ruas da amargura do respeito ao serviço digital, prestado pelo Estado e as suas instituições. Mas, ao que temos de ouvido, não têm faltado investimentos, não têm faltado planos anunciados, não têm faltado discursos otimistas no setor. Mas quando saem os números dos índices, não é? Sempre que são publicados os números de índices de instituições internacionais, algumas sabemos que não são credíveis, mas outras, ligadas às Nações Unidas, são índices credíveis. Sempre que saem estes índices, o nosso país está sempre muito mal classificado. Então estamos a fazer muito mal o trabalho de casa em vários setores, não é? Infelizmente, não é? Infelizmente ou felizmente, já não sei, não há índices sobre o valor per capita de frotas de automóveis de luxo, não é? Porque se houvesse, nós teríamos num bom índice, num bom lugar, não é? E também não há índices também sobre o número de ricos e milionários que o sejam, não pelo trabalho persistente, pelas suas empresas, pelos seus investimentos e pelas heranças legítimas, porque aí também estaríamos, se considerar, num bom lugar. Devemos levar de fato a consciência que nós temos muito que trabalhar, temos que arregaçar as mangas, temos que ser humildes, temos que ser patriotas, temos que ser verdadeiros e temos que trabalhar, fazer coisas realizáveis, palpáveis, coisas que sejam execuíveis. Nem comecemos pelo 0, 0.1, 0.2, 1, 2, 3, vamos começar pelo 0 muitas coisas. E assim podemos, de facto, nos próximos índices, se calhar, aparecer em melhores lugares. É só o que me oferecia dizer. Adebayo Vunjo,
Seria, por exemplo, tendo em conta este índice agora apresentado pelas Nações Unidas, através deste índice de governo eletrónico, seria visado, por exemplo, a nível das nossas autoridades, quando são apresentados esses dados, ter alguma reação ou acabamos, ou seria extemporâneo reagirmos a esses números, a esses dados, apresentar a situação da Angola? Nós, por exemplo, temos no país, e diz que é um avanço a criação do Instituto de Modernização Administrativa, o IMA, que tem feito conferências, seminários, a questão da digitalização. Temos vários projetos pelo próprio Ministério de Tutela, e há agora a apresentação deste índice e não há assim uma reação pública oficial das nossas instituições relativamente à posição do Estado, se está-se a trabalhar para melhorar ou se há alguma desatualização relativamente a estes dados? Bom, eu acho que aí depende, e aqui é contra mim mesmo falo, depende muito da acutilância do nosso jornalismo, né? Em obter, digamos, pronunciamentos, reações das nossas entidades oficiais em relação a esse tipo de relatórios, que pronto, acho que merece credibilidade, uma vez que estamos a falar de um documento das Nações Unidas, não é? Olhando para a nossa realidade, efetivamente eu fiquei surpreendido, não é? Mas fico desinformado porque não sei de onde é que nós saímos. Portanto, é um relatório que eu não prestei atenção no passado e, portanto, gostava de ter um quadro de comparação para perceber se a nossa posição melhorou, estagnou ou piorou, não é? Porque o que noto e o que sinto é que há algum dinamismo à volta da reforma e da modernização do Estado, são feitos investimentos, são dados passos, mas depois efetivamente precisamos perceber quais são os impactos finais disso, do ponto de vista da governança e do ponto de vista do serviço público em si, porque depois também há aqui nuances a considerar que têm a ver com o facto de nós não termos nós termos índices de literacia tecnológica também baixos e, portanto, precisamos adequar essa modernização dos serviços, não é, ao próprio consumidor, ao próprio utente, não é? Porque há serviços e alguns setores onde se notam vários avanços já, não é? Eu posso dar aqui, por exemplo, o caso ao nível da justiça, onde, quando vamos tratar o bilhete de identidade, nós depois recebemos SMS com uma espécie de tracking do processo, não é? Há exemplo do que pelo menos se ouve que existem noutras realidades. Portanto, nós temos, creio que, alguns serviços, alguns setores onde a dinâmica é muito maior e outros onde eventualmente se exige algum investimento maior, não é? Mas efetivamente, lá está, precisávamos ter alguma informação, quer mesmo ao nível do Instituto da Modernização, sobre em que pé é que andamos do ponto de vista dos avanços, não é, naquilo que é a sua estratégia, naquilo que é o seu programa. Porque nós recentemente tivemos, por exemplo, notícias do livro branco das TIs e mesmo ao nível da modernização do Estado, há outro tipo de iniciativas que são também interessantes no sentido de avançarmos com a inclusão digital, que é a aprovação recente da Agenda de Transição Digital. Portanto, sem dúvidas que hoje a tecnologia é incontornável para a própria governação, não é? E, portanto, nós precisamos de acompanhar o que é feito noutras realidades, e se estamos a fazer, precisamos também de publicitar isso, mas o que sinto é que nós temos aqui um país a várias velocidades. Há setores onde a dinâmica é maior, não é?
e poderia, curiosamente, já referi o exemplo da justiça, como poderia falar ao nível do setor financeiro, não é? Mas há outros onde ainda se sente alguma letargia, e isso pode ter esses impactos na nossa avaliação atual. Mas lá está, mais do que chorar, é preciso uma agenda de transformação, não é? No sentido de acelerarmos do ponto de vista da modernização e da inclusão de serviços públicos digitais. Exato, Adebayo. E falou, Adebayo, Rui de Castro, destes avanços em vários setores. Os dados que tivemos é que este relatório é bianual, fez agora a referência a 2024, não conseguimos ter acesso à posição de Angola relativamente ao relatório, por exemplo, de 2022, já que é de 2 em 2 anos, mas refere aqui a alguns avanços, como a própria agência IMA, alguns serviços também relativamente à CEP, à forma de recrutamento que é feita através da INAP, da Escola Nacional de Administração das Políticas Públicas, o próprio Serviço de Administração Geral Tributária da AGT. Temos também, por exemplo, as faturas de energia elétrica da ENDE, que hoje recebemos através de SMS nos telefones, mas todos esses avanços e a criação desses serviços depois apontam aqui ainda para várias reclamações dos utentes e falhas constantes. No caso também do exemplo da questão de a gente dar seguimento quando vai emitir o passaporte. Às vezes há uma informação no site que o processo está em atualização, está-se a dar seguimento, e muitas das vezes o passaporte já está emitido e sem ser levantado no posto. Quer dizer, essas reclamações que há é que levam a Angola a estar nesta posição. Ou seja, os serviços já existem em muitas instituições, mas a eficácia e a eficiência ainda há muitas reclamações, Rui. Bom, esse é um outro problema. É que, de facto, tem um inicial que nós deveríamos, nesta altura do campeonato, como se costuma dizer, estar mais avançados. Consolidados. Portanto, exatamente, mais avançados, quer dizer, com 50 anos de independência, já não deveríamos estar na posição 156 em 193 países membros da ONU, não é? Por exemplo, não é? Mas depois também tem o outro lado de que há efetivamente preocupação por parte do Executivo nesta modernização da administração pública. Bom, e uma das provas é que pelo menos prevê-se um investimento em 2025 de 2,4 mil milhões de kwanzas para esta modernização, vindos de patamares mais abaixo. Por exemplo, em 2023 havia uma projeção de 2,3 mil milhões, e em 2024 baixou para 1,8. Mas, portanto, há pelo menos esta previsão. E mais, há inclusive aquilo que talvez a gente até possa chamar de uma bíblia da modernização administrativa, que é a Agenda Governo .AO 2027, que define um conjunto de ações para a transição digital na administração pública, que irá implementar projetos de transformação digital com benefícios não só para o Estado, mas também para toda a sociedade. Ora, daquilo que já são algumas ações concretizadas, há, por exemplo, o José Silva referiu até há pouco, a criação do Instituto de Modernização Administrativa, que foi criado para promover esta mesma transição digital e com o objetivo de simplificar e integrar os serviços públicos, facilitando a prestação automática desses mesmos serviços.
tem o CEP, que é o portal dos serviços públicos eletrónicos do governo, que permite ou permitiria aos cidadãos realizarem várias atividades online, como consultar o número de identificação fiscal, agendar serviços médicos, fazer a homologação do reconhecimento de estudos, enfim. Portanto, temos então esta agenda, temos o Sistema Nacional Integrado de Gestão Hospitalar, que moderniza a gestão dos serviços de saúde, o Portal do Emprego, para melhorar o acesso a oportunidades de trabalho, a Janela Única de Prestação Não Presencial de Serviços Públicos, que oferece ou ofereceria serviços públicos de forma digital, tem a identidade digital, enfim, há aqui vários, mas o que ocorre também é o governo tem um portal onde estão todos os ministérios ou departamentos ministeriais, com informação relativa à sua atividade, que seria uma forma de prestar até contas ao cidadão. Se nós acessarmos o portal, ou está offline, ou está desatualizado. Portanto, foi criado o portal, mas o portal não é atualizado. Não sendo atualizado, acaba por não ter serventia. Temos, e eu referi há pouco, por acaso não referi, vou referir agora, aquilo que se chama de uma plataforma de interoperabilidade da administração pública. Portanto, assim, estes nomes meio complicados, mas que para que serve? Para facilitar a partilha de dados e informações entre os diferentes órgãos governamentais. Como é que os órgãos governamentais se estão a relacionar? Usando o Gmail ou Hotmail. Por quê? Porque os e-mails do domínio gov.ao não estão a funcionar. Portanto, não há esta interoperabilidade, porque de facto a plataforma foi criada, mas não está a funcionar. E há, efetivamente, como foi dito também, há serviços prestados pela AGT, como o reconhecimento de grandes projetos de modernização pública, mas que os cidadãos não conseguem acessar. Tem as plataformas da Segurança Social, que até vemos na mídia publicidade para as pessoas acederem, porque vão conseguir resolver este ou aquele problema. As pessoas entram nestes portais, querem introduzir dados e por isso simplesmente não conseguem. Portanto, há aqui também um outro processo, que é aquilo que já foi feito tem que ser sustentável, tem que de facto funcionar. Temos que permanentemente acompanhar a ver como é que está o sistema, se a quantidade de pessoas que estão a acessar já não permite que com aquela plataforma funcione, então precisa de melhor qualidade. Mas depois também temos, e acho que o Zé Guerreiro não quis, ele de facto hoje até está, deve ser o efeito do 4 de fevereiro, mas ele diz que hoje está assim mais suave, né? É que efetivamente, o que é que nós também temos? Temos o ANGOSAT 2. O ANGOSAT 2 é um satélite que foi lançado em outubro de 2022 e que um dos benefícios que nós esperávamos, e estamos em 2025, é exatamente que através do ANGOSAT 2 se facilite
a implementação de serviços governamentais eletrónicos, melhorando a eficiência e a transparência na prestação de serviços públicos. Portanto, o que vimos atrás, depois acaba por tocar aqui neste ANGOSAT, para além de que também ainda estamos à espera que melhore a qualidade da internet, da telefonia, da transmissão de televisão e de rádio. Falávamos ainda há pouco, em off, de que como é que é possível nós, no ano dos 50 anos, se quisermos ver a nossa televisão pública, temos de pagar um pacote a um operador privado para termos acesso. Portanto, a população não tem acesso que não seja pagando para acompanhar a sua televisão pública e acompanhar os serviços que são pagos pelos cidadãos. Portanto, a educação à distância praticamente que não se ouve. A senhora ministra falou-nos da comida quente, mas não nos falou do ensino à distância. Como é que está este dossiê? Como é que os estudantes das áreas rurais, que têm que andar quilómetros e quilómetros, agora já se começa a falar na eletrificação das aldeias. Bom, então o Ministério da Educação também já deveria estar a ensaiar o ensino à distância. Capacidade técnica existe através deste ANGOSAT. O mesmo para a telemedicina. O mesmo também para o desenvolvimento agrícola. Ora, um dos aspectos que se referia como sendo também uma das possibilidades deste ANGOSAT é que seria para se fazer o monitoramento agrícola, ajudando a otimizar a fertilização de solos, o combate a pragas. Bom, entretanto, ainda não começamos a ter estes benefícios e já estamos a comprar outro satélite, 190 milhões de euros, que é o Angio 1. Sim, parece-nos, Rui, que o Angio 1 é mais para esta perspectiva, será mais um satélite de verificação. Calma. O 2 é mais de comunicação. Não, calma. O ANGOSAT 2. Não, quando foi lançado o ANGOSAT 2, este seria um dos benefícios. Agora, este Angio 1, que parece que é mais para observação terrestre, não é? É que vai servir também para a avaliação de uma certa produtividade agrícola, para o controle da meteorologia, para o ambiente, de desflorestação, queimadas, ok. Portanto, mas só para dizer o quê? Que, de facto, nós temos aqui vários aspectos a considerar. Temos que ver também que não basta fazer anualmente uns angotiques muito bem organizados, com muitas palestras, muitos convidados, as tais pessoas dos fatos que o Zé Guerreiro falava agora, das 3 peças e mais o relógio pendurado, não é? Mas não sei mesmo se, e já agora fechando, se este relatório terá alguma relação com a exoneração do secretário de Estado para esta área das tecnologias. Exato, aconteceu na última sexta-feira estas exonerações e nomeações feitas pelo Presidente da República, que também deram lugar às nomeações dos vice-governadores das novas províncias que foram criadas no país, ou seja, Icolibengo, Mochico Leste, e Quando e também Cubango. E vamos para os recados, estamos a terminar já, e vamos para o José Guerreiro e os recados desta semana. Zé Guerreiro, são muitos. O meu primeiro recado vai para o meu colega Rui de Castro, que é para lhe lembrar que a única plataforma digital
que parece estar a funcionar é a da AGT, segundo se ouve. Esta acho que está a funcionar. Bom, mas passando para o recado primeiro propriamente dito, né? Tirando a ironia da AGT, o meu primeiro recado vai, eu não sei bem se é para o Ministério da Economia ou vai para a TAG, né? O desejo que eu manifesto neste recado é que nos informem, né, qual é o empresário que tem o dinamismo, tem a força e tem os corredores suficientes para conseguir embarcar a sua carga para o exterior, né, em detrimento dos honrados cidadãos que compraram um bilhete de passagem de quase 1 milhão de kwanzas e quando chegam ao destino são informados que as suas malas não tinham lugar no avião que os transportou. Acho que como cidadãos temos que conhecer e reconhecer os méritos desse empresário que produz e até exporta os seus produtos. Há uma música que mais ou menos dizia assim: afinal havia outra. Neste caso, e nós que pensámos que os nossos ricos empresários eram só o Oca, o Areias, o Chibuco, o Raul Mateus, o Jaime Freitas, o Santos Bicuco e pouco mais, afinal havia outro, ou outros, porque os citados parece que não exportam frutas. Além disso, esta exportação de carga, e não de malas de passageiros, levanta outra questão, porque afinal uma das principais prioridades no novo aeroporto, das suas valências prioritárias, novo aeroporto internacional António Agostinho Neto, não era exatamente para o transporte de carga. Falou-se na altura para justificar a importância do novo aeroporto nos milhares e milhares de toneladas, não de explosivos, mas de carga que o mesmo ia movimentar. Falou-se nisso. Afinal, a carga está ainda a sair do antigo aeroporto, nos aviões de pessoas. Eles deixam viajar sem as suas malas. Bom, okay, o nosso país está bom, é isso. A nossa TAG parece de brincadeira. Que um pedido de desculpas não consegue apagar. Aliás, as desculpas não se pedem, evitam-se. Mas este acontecimento teve pelo menos uma consequência muito positiva, acho eu, depois de analisar tudo isto. As dezenas, e a consciência positiva foi também, de facto, as dezenas de memes e outras reações e mensagens nas redes sociais que fizeram rir e rir milhares de angolanos que com as agruras da vida não têm tido nos últimos anos muitas razões para andarem felizes, não é? O segundo recado eu chamaria o síndrome dos 60, o síndrome das 60, e vai para os nossos sociólogos. E eu hoje ando com a mania das músicas, não é? Há uma música do Roberto Carlos que dizia, que se referia à mulher dos 40. Eu retomo a analogia para me referir ao síndrome das 60. Né? Se não vejamos alguns títulos da comunicação social dos últimos anos, por altura do Covid, uma notícia do telejornal da TPA dizia: Angola com mais de 60 toneladas de medicamentos e material de biossegurança. Em setembro de 2018, no jornal O País, o título era: Luanda produz diariamente mais de 60 toneladas de lixo. O telejornal da TPA, numa data que não consegui bem detectar, referia: peixe congelado, apreendidas mais de 60 toneladas de peixe congelado no Luvo, Zaire. Em setembro de 2020, também no telejornal da TPA, produção de tilápia, 60 toneladas por ano em Mona Quimbundo, na Lunda Sul. No jornal O País, em setembro de 2022, criadores de gado no Sul abastecem o mercado com 60 toneladas de carne. No jornal digital Ver Angola, em janeiro de 2025, dizia: Planagrão dá frutos. Colhidas as primeiras 60 toneladas de soja da Lunda Norte. Agora, recentemente, em janeiro de 2025 também, em todos os noticiários de TV, rádio e jornais, grupo encontrado com 60 toneladas de explosivos. Sugiro que os nossos cientistas investiguem bem a origem desta nossa espécie de obsessão pelas 60 toneladas. Finalmente, um recado. O recado é para que as autoridades competentes, é sempre um termo bonito de dizer quando a gente não sabe a quem enviar o recado, né? O recado é que as autoridades competentes, e agora, nomeadamente a Assembleia Nacional, primeira
e garante principal do cumprimento da Constituição da República, não é? Dê melhor atenção à nota de repúdio que a Ordem dos Advogados de Angola publicou no passado dia 28 de janeiro. Segundo a Ordem dos Advogados, a prática sistemática por parte de algumas entidades públicas da apresentação pública de possíveis suspeitos de crimes viola princípios e direitos consagrados na Constituição, como sejam a presunção de inocência, o direito à imagem e à privacidade e o comprometimento da justiça. O apelo da Ordem dos Advogados, que naturalmente eu subscrevo, é que as autoridades, sem ser advogado, naturalmente, é que as autoridades públicas atuem de acordo com as normas constitucionais, né? Respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos, e que também a sociedade civil e a própria comunicação social atuem de forma ética e responsável, né? Evitando a reprodução de conteúdos que violem a lei. E diria eu, para terminar, que o Estado Democrático de Direito deve ser salvaguardado e forjado todos os dias e na prática, e não somente nos discursos e nos documentos oficiais. Eram estes os meus recados ligeiros. Recados dados, recados recebidos. Adebayo Vunjo, que recados é que temos para partilhar nesta edição? Tenho, à volta desta história da AGT, um recado e uma reflexão, uma preocupação, que tem a ver um bocado com a necessidade de salvaguardarmos as instituições, sejam elas públicas ou privadas, e a respeito disso, preocupo-me com a necessidade de histórias como este escândalo que foi desmontado e está a ser veiculado nos últimos dias, afetam sobremaneira a confiança dos cidadãos em relação às instituições do Estado, afetam a reputação, a credibilidade, não é? E precisam ser tratadas com bastante rigor e cuidado. E preocupa-me aqui o facto de, em relação à forma como vemos surgirem várias notícias, não é, o tratamento delas e a repercussão que isso pode ter para o próprio Estado, não é, no sentido em que há compromissos e são compromissos para breve. Chamo, por exemplo, a atenção o facto de, em fevereiro, o Estado ter de realizar um ajuste ao salário da função pública, e nós ainda estamos num ponto onde vivemos de chapa ganha, chapa gasta, portanto arrecadamos para pagar logo a seguir. E portanto tenho receio que a própria AGT não consiga atingir os níveis para cumprir as metas no sentido de se conseguir o pagamento de salários no tempo e nos ajustes que são necessários fazer, não só em relação aos 25% de fevereiro, mas também o retroativo de janeiro, conforme uma deliberação da Assembleia Nacional. Uma segunda nota muito positiva vai para o facto de ter visto uma notícia em como os níveis de captura de pescado na província do Namibe estariam a aumentar e então para mim enfatiza aqui a necessidade de efetivamente nós devermos olhar para a indústria do nosso pescado e estruturarmos-la no sentido de ela conseguir não só atender às nossas necessidades de consumo interno, mas eventualmente servir também de produto de exportação, não é? E gerarmos toda uma indústria à volta, porque quando nos deslocamos para países próximos, e curiosamente aqui mesmo ao nível da SADC, incluindo também a África Central, há uma gritante carência de produtos de pescado e, portanto, com a nossa pesca nós poderíamos estar a capitalizar de forma mais efetiva. E, portanto, essa minha reflexão e recado veio muito à tona a propósito dos números de pescados que foram anunciados na província do Namibe. Obrigado, Adebayo. Ficaram os recados. Rui de Castro. Há recados também para serem partilhados? Sim, portanto, alguns. Eu ia começar até por dois que, de certo modo, Zé Guerreiro tocou. Quase que en passant, não é? E que tem a ver com os 60.
Portanto, estes 60 que o Zé Guerreiro colocou não foram colocados por acaso, foram colocados porque durante a semana tivemos a saltitar na mídia e nas redes sociais as 60 toneladas de explosivos. E, portanto, daqui é que vem os vários 60 que estamos com eles, não é? E então, aqui no meu primeiro recado é que, de facto, relativamente a esta notícia bombástica, relativamente a este processo de um grupo de cidadãos que foram encontrados com cargas explosivas, portanto, não vou entrar na discussão deste assunto, até porque existe já um processo, há um processo de crime, portanto, que vai para tribunal. Ora, a minha preocupação está só virada ao nervosismo que se nota na abordagem do tema. Os jornalistas que estão nervosos, são as redes sociais, os políticos, os advogados, enfim, muitas franjas em alvoroço. E, pasme-se, o principal visado, o pretenso líder da rede, está sereno. Concedeu entrevistas e parecia que estava a contar um roteiro do seu próximo filme e não como sendo ele o líder ou pretenso líder deste também identificado como sendo um grupo terrorista. Portanto, vamos ter mais calma, vamos aguardar que o tribunal julgue este processo e vamos efetivamente encontrar culpados ali onde houver e obviamente que serão e terão de ser severamente punidos. Bom, a segunda questão tem a ver com a nossa TAG, que acaba de receber mais um avião, e não é um avião qualquer, é um Boeing 787 de nova geração e que, de facto, nos orgulha, enquanto angolanos, de termos na nossa companhia de bandeira já aviões com estas características. Bom, agora, este que seria um ponto alto da TAG foi completamente esbatido pelas mangas. E não são as mangas do avião, são as mangas que ocuparam as malas dos passageiros que foram num determinado voo para Lisboa e que, chegados ao destino, constataram que não tinham viajado. Eis que sai um comunicado da TAG a explicar que porque tinha havido de emergência uma carga de produtos perecíveis, vulgo mangas, então que não teriam partido sem malas. Ora, de acordo com este dado da TAG, esta informação da TAG, as mangas ocuparam 41 toneladas e em terra ficaram 100 malas. O peso máximo de cada mala, e isto é nas classes executiva e primeira, é de 32 quilos. 100 malas de 32 quilos dá 3 toneladas, ponto 2.
Ora, 3,2 para 41 toneladas, ainda haveria um bom espaço para irem às 100 malas, ainda que tivessem que ficar algumas mangas, não é? Porque a maioria iria. Mas a questão até nem se coloca tanto pela quantidade. Aqui é já só fazer algumas contas e ver logo que não bate certo. Mas o que é mais grave é que a TAG faz uma campanha de captação de passageiros, anunciando que a partir de uma determinada altura já os passageiros iam deixar de ter apenas 2 malas e passavam a ter 4. Pois, agora que têm direito às 4 malas, as malas são trocadas por mangas e as malas ficam. Portanto, mais valia que se continuasse com as 2 malas e as malas chegariam mesmo ao destino, onde cada um depois tem os seus pertences, inclusive medicamentos. Bom, a outra questão do outro recado tem a ver com o facto de que Angola gastou com subsídios aos combustíveis no segundo trimestre de 2024 um valor comparativamente com o período homólogo de mais 137%, ou seja, o Estado pagou 340 mil milhões de kwanzas, dá algo como 350 milhões de dólares, só nos subsídios de combustível. Portanto, pagamos a mais. Ou seja, aquilo que é a previsão de paulatinamente se ir reduzindo o valor para os subsídios de combustível, o que afinal se está a constatar é que está a aumentar. Portanto, há qualquer coisa aqui que nos deverá ser bem explicado. Por último, tem aqui a ver com a comunicação e com aquilo que as pessoas dizem e o que deveriam ter mais cuidado em dizer. O senhor secretário de Estado da Saúde, Pinto de Sousa, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, produziu algumas declarações em que menciona que a rede primária de saúde está a funcionar bem. 80% da população recorre a esta rede primária e que doenças como a cólera e outras têm a ver com as alterações climáticas. Bom, quase todas as pessoas não precisam de ser grandes entendidos que dizem que a cólera é doença da pobreza. Bom, afinal agora, para uma eminente personalidade no domínio da medicina, a cólera tem a ver com as alterações climáticas. Portanto, aqui acho que, como dizia há dias o Papa Francisco, quem comunica para a população tem de ser verdadeiro e eficaz, procurando sempre a verdade. Obrigado. Ficaram os recados do José Guerreiro. Zé, bom dia e obrigado. Bom dia a todos e boa semana. Os recados também do Rui de Castro, também aqui com os comentários. Rui, bom dia e obrigado por mais uma presença. Bom dia e votos de que amanhã todos estejamos nas comemorações do 4 de fevereiro.
Bom dia, Adebayo Vuns. Também obrigado pela presença e também por este habitual momentos de comentários aqui no seu Jornal 7 Dias. Bom dia e boa semana. Boa semana também vamos desejar ao Enda Inglês e ao Gustavo da Conceição, que por motivos justificados não estiveram hoje connosco, e vamos também desejar rápida recuperação ao Gustavo da Conceição. Uma semana estamos a terminar o Jornal 7 Dias, numa semana também marcada, a última, com o assinalar do Dia Nacional do Ambiente, o dia 31 de janeiro. Foi realizada em Luanda a primeira conferência internacional sobre biodiversidade e áreas de conservação, também um dos momentos que marcam as celebrações de 50 anos de independência nacional. Essa conferência que teve a presença no dia da abertura do Presidente da República, João Lourenço, a destacar no último dia, no encerramento da conferência, no dia 31 de janeiro, a homenagem feita a várias figuras. Podemos aqui destacar António Agostinho Neto, o primeiro Presidente de Angola, também a antiga Ministra do Ambiente, Fátima Jardim, e pela sociedade civil, o ambientalista Vladimir Russo, que foram homenageados pela sua dedicação à conservação da biodiversidade, da fauna e da flora. Estamos a terminar a semana, uma semana também, o Jornal 7 Dias, a análise da última semana, também marcada com o adeus do homem de cultura, e ficam aqui as nossas homenagens também a Cirineu Bastos, homem de cultura, homem das histórias de Luanda, homem do teatro, do cinema e da música. 3 de fevereiro, véspera do dia do início da libertação nacional. Vamos desejar a todos um bom feriado, um bom 4 de fevereiro, já disse aqui o Rui. As despedidas da Direção de Informação da LAC, que esteve na produção deste programa, com a técnica garantida pelo Ricardo Dias e Manuel Catelina. Na moderação esteve José Silva. Bom dia, bom feriado, oiça LAC e viva a vida, com prazer. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.